Hey, sexys! Bem-vindas a mais um episódio de Sexy Minds. Hoje a gente tá em uma situação um pouco diferente e vocês vão ter a primeira convidada da segunda temporada de Sexy Minds. Ai, gente, por onde começa a falar dessa beldade aqui que tá na minha frente? Pra dar um pouquinho de contexto pra vocês, eu e ela, a gente se conheceu. Foi num podcast? Foi na gravação de um podcast, né? Na palestra. Eu já te conhecia de, óbvio, vista, e vocês vão entender da onde que obviamente todo mundo do Brasil acho que já conhecia ela, ou já pelo menos viu ela em alguns lugares. É bizarro isso, né? Mas enfim. A gente tava gravando um podcast juntas, a gente teve um alinhamento de mentes sexys instantaneamente, nos conectamos e fomos vendo como que os nossos universos eram parecidos, assim, já tinham muitas coincidências e sei lá como a gente não se esbarrou ainda na vida. Ficamos Insta Friends e depois de Insta Friends passamos pra Besties! Realmente, eu tô aqui com uma mente ultra sexy, essa gostosíssima, é de dentro pra fora mesmo. O que vocês veem na internet é 100% real. Toda essa potência, toda essa força, toda essa beleza é uma construção que ela vem fazendo há muitos anos aí. E eu tenho a ultra sorte de ter Hannah como minha amiga pessoal. Gratidão por ter vindo hoje, mano. Eu fico muito feliz de verdade. Amiga, eu sou muito sua fã, cara. Que isso? Sou muito fã dessa mulher, meu Deus! Ai, gente, obrigada. É uma honra estar no Sexy Minds. Obrigada por ter vindo, de verdade, de verdade. Obrigada, diva. E é ótimo, assim, eu tenho horário marcado pra ter trocas com pessoas que eu gostaria de ter mais na minha rotina. Então, eu fico feliz de você estar aqui hoje e vamos ter um papo para mentes deliciosas. Não, gente, isso aqui é um buraco eterno. Eu espero que a gente consiga fazer isso em menos de 5 horas. Exato, porque não existe silêncio, entendeu? A gente fica em silêncio nem 10 segundos, mas beleza. Eu espero que vocês gostem da conversa. Hoje a gente vai trocar um pouquinho sobre coisas que mentes sexy se amarram, então vamos falar sobre várias coisas gostosas. Começando por, eu gostaria muito de saber a última coisa sexy que você fez, assim, pra você. Eu fiquei pensando, eu acho que a coisa mais sexy que eu fiz pra mim, ultimamente, eu acho que foi contratar um personal finanças. Sim, amiga, finalmente. Pra eu parar, entendeu? De me acumular de coisa, pra eu me organizar de uma vez por todas. Eu acho que isso é a coisa mais sexy que eu poderia ter feito no momento. Tipo assim, personal finanças. Que visão! E entendendo que isso é uma coisa que você tava vendo, tipo, dificuldade de se organizar. É uma coisa que eu também não tenho intuitivamente dentro de mim, mas é uma coisa que faz um super impacto na sua vida. Demais, amiga. Amiga, coordena o meu negócio. Vem cuidar da minha vida. Você tipo assim, me diga o que fazer com cada centavo que eu ganho. E o que eu tenho que gastar, pra onde vai cada... Eu não sei, gente, eu não sei vocês, mas é isso. Tipo, eu acho também muito sexy, amiga, a questão da autonomia financeira, mas ainda mais do know-how financeiro, sabe? Isso me atrai demais, uma pessoa em qualquer coisa, assim. Eu preciso muito disso. Eu quero muito ter isso um pouco mais. Eu quero parar de ficar falando, eu não sei, eu sou uma tragédia, eu sou um completo desastre, né, na parte financeira. Porque é muito complicado. Tipo, como é que você tem abundância na sua vida e você não sabe gerenciar essa abundância? Amiga, 100%. E assim, na vida, eu acho que a gente foi conseguindo identificar as nossas potências e as nossas forças. E eu identifiquei muito claro que financeiro não é uma potência e uma força minha. Por mais que eu me interesse, tipo, sua também não? Sério, amiga? Você também tem dificuldades? Amiga, eu tenho muita dificuldade, porque eu vejo que, tipo, eu sou uma pessoa 100%, né, humanas e analíticas, mas é tipo assim, a minha facilidade tá toda em conexões humanas, e esse lugar é o meu profundo. Você era boa em números na escola? Ai, amiga, tipo assim, eu me mandava bem em matemática, mas era muito mais uma coisa de, tipo, eu entendia do que uma coisa que eu amo, sabe? Eu amo outras coisas. E tem uma frase que eu adoro, que é: treinador não treina zagueiro pra ser atacante. Então eu preferia me manter uma puta zagueira e deixar o atacante, tipo, contratar o atacante, entendeu? Exatamente. Então eu achei que foi perfeita a sua mentalidade sexy, indo atrás de coisas que te complementam. Espero que isso me deixe mais sexy, gente. Porque, olha... Eu queria saber, assim, como foi um pouco da sua infância, do seu coming up, adolescente. Você sempre foi essa potência confiante, porque, assim, era o que a gente tava falando, né? Se eu fosse julgada, assim,
por quem eu era no ensino médio, até eu sou... É como se eu tivesse nascido de novo depois de algum momento ali da minha vida e eu vejo quantas coisas continuaram comigo e eu consegui reacessar isso, mas quantas coisas eu também consegui quebrar padrões e me transformar ao longo dessa, tipo, juventude e maturidade. Como é que foi pra você, infância e adolescência? Nasci de novo algumas vezes também. Acho que isso foi perfeito você colocar, porque eu acho que todo mundo tem esses processos, só que eu acho que assim, na minha infância, eu não vejo muito desse alter ego super dominante, super tipo, potente que as pessoas associam à minha imagem hoje em dia. Eu acho que no início da minha vida, eu lembro de eu ser. Eu já era uma pessoa com uma personalidade, vontades e com uma autossuficiência no sentido de ser uma criança que brincava sozinha, que ficava ali horas no próprio mundo. Acho que isso é normal, né, de qualquer criança, mas tem crianças que eu considero mais sociáveis. Eu não era uma criança tão sociável, tá? Eu era uma criança um pouquinho esquisita. Eu achava assim, eu vejo, né, sabendo de como é que eu era, assim, eu não ia sorrir pra qualquer pessoa, eu também não era uma criança docinha, que, sabe, aquela super... Ai, não, eu era uma criança de cara feia, eu era uma criança, tipo assim, que ficava meio estranhando as coisas, assim. Você era meio esquisita. Não esquisita, mas você era parecida com a maioria das meninas ou era diferente? Diferente. Eu era a esquisita, assim. Eu acho que, num determinado momento, essa necessidade de ter uma personalidade mais dominante veio do meu lar ser muito caótico, como eu já te falei, né? Tipo, a minha casa, os meus pais, eles são pessoas extremamente bélicas. E eles eram mais, tá, bélicos. Agora eles estão, quando vai envelhecendo, também vai perdendo um pouco aquela força de ficar enchendo o saco, atazanando. Mas assim, eles são pessoas muito difíceis. Meu pai, principalmente, era uma pessoa muito, muito bélica. Pessoas que se resolvem tudo no grito. Pessoas que conflitam pelo mínimo motivo. Então eu acho que eu fui... E assim, tem a questão do meu pai ser uma pessoa um pouco narcisista, no sentido de fazer tudo que ele entende. Que eu tenho uma ótima relação com meu pai hoje em dia, mas com a distância, porque isso me traumatizou, assim, morar com ele, de entender que ele é um patriarca, ele se vê muito dentro dessa dinâmica, nesse núcleo familiar patriarcal, e ele acha que, tipo, todos devem colher os cacos que ele vai soltando no caminho e se virem, porque eu sou o cara e eu estou provendo tudo aqui. Então, tipo, calem a boca e o que eu falar agora vai ser. Então, eu cresci meio que querendo esse poder. Então, foi meio que... A minha adolescência foi meio que... E a minha mãe também é uma pessoa com muita voz ativa, tá? Parece que ela era muito subordinada, mas ela é uma pessoa com muita voz ativa, por isso que eles o tempo todo, né, se prensavam, se batiam e tal. Mas até de algum lugar eu imagino que venha um respeito do seu pai por, tipo... Existe. Ela controla o dinheiro, por exemplo. Não, e respeito por peitar ele também, né? Porque eu imagino que as pessoas deviam... ele devia ganhar muito na voz, na força e na potência. Mas se chega alguém que peita igual, tipo, respect. Mas respect até a segunda página, porque também... não, respect... Ele ia pro ringue, entendeu? E assim... coisas como muita ironia, muito deboche, muita... Ele é uma pessoa também que inferioriza, que, sabe? Aquelas, eu realmente não tenho... Eu tenho que fechar um pouco o meu livro, assim. Sou muito livro, eu sou um livro aberto. Eu tenho que fechar um pouco o meu livro. Mas é difícil, porque eu gosto de compartilhar até pra gente entender, tipo... Hoje em dia essas coisas são muito bem resolvidas pra mim, sabe? Então, eu gosto de olhar. Porque quando você olha, você entende de onde veio certas coisas que eu fico nas minhas dores solitárias e tal. E é isso, amiga. E, tipo assim, na minha adolescência, eu acho que eu fui criando essa personalidade pra bater de frente com eles, sabe? E entendendo, assim, porque ao mesmo tempo que os dois tinham muita voz ativa, eles projetavam muita coisa em mim, de ser diferente, de não seguir a carreira artística, de trazer, assim, um mínimo orgulho no sentido acadêmico, sabe? Tipo, ser boa na escola, fazer uma coisa diferente da minha família. Então, meu pai é músico, a minha mãe é empresária de música dele. Também não são formados, sabe? Tipo, não fizeram faculdade. Meus irmãos foram todos pro lado artístico. E meus irmãos mais velhos, né? Então, em mim, tava uma expectativa também de ser... A minha mãe tinha uma expectativa em mim também que ela inventou, assim, de eu casar virgem. Ela projetou isso em mim toda a adolescência, toda a minha adolescência, toda a minha... Ela sempre falava isso. E meu pai tinha muito medo de eu ser lésbica ao mesmo tempo. Era ela com medo de eu perder a virgindade, ele com medo de eu ser lésbica. Os dois não sei o que lá.
E era isso o tempo todo aí. Bom, acabou que... Ah, não, eu tinha muito medo de gravidez também. Eu tinha muito medo de gravidez. Ele sempre... Meu Deus, tá grávida. Tudo ele achava que eu tava grávida. Acabou que, amor, vim com endometriose. Ele ficou... Né? Acabou. Diminui a fertilidade, né? Infelizmente. Eu não sei como é que tá o meu estado de endometriose. Mas enfim. Eu acho que eu não sou infértil totalmente. Se vocês não estavam atualizados da vida da Hannah até agora... Agora vocês já estão. Aí, beleza. Aí, adolescência, eu fui criando esse alter ego mais dominante. Pra eu cresci querendo ser o meu pai. Sabe? Eu não cresci querendo um cara igual ao meu pai. Eu não cresci querendo... Me espelhando muito na minha mãe. Eu cresci querendo ter o poder que meu pai tinha. E a voz ativa que ele tinha pra falar. Eu faço isso, eu quero isso, eu não sei o que é isso. Eu faço o que eu quero. Não. E olha que eu fui uma pessoa bem mimada. Mas é isso, tipo... Tive tudo e tal. Aí Mas fui você, crescendo assim. tendo sofrido assim, o que você considera como... esses lugares de, tipo, agressão verbal e se sentindo mal pelo relacionamento que você tinha, você conseguia ver padrões que você queria quebrar, tipo, coisas que você identificava no seu pai que você não queria levar pra sua adulthood. Eu acho que foram 2 estágios. Primeiro, de querer reproduzir exatamente o que ele era, nesse sentido de ser uma autoridade, até meio, sei lá, uma autoridade que não era só uma autoridade assertiva, mas até abusiva às vezes, sabe? Tipo assim, uma autoridade. Não era questionado, né? Entendeu? Eu acho que primeiro eu queria muito isso, assim, tipo, não ser questionada por nada. Sim. E depois eu fui entendendo que eu tava reproduzindo coisas de homens que estão em posições de autoridade, que normalmente fazem isso, né? Tipo. E aí as mulheres também reproduzem isso quando elas estão em posição de autoridade, você vê? Super, Tipo, super. elas vêm, a gente não tinha um espaço de autoridade. Aí, a hora que a gente passou a ter, a gente começou a fazer exatamente a mesma coisa que eles faziam. Super. Aí eu comecei a observar isso, sabe? E eu trabalhei eu tive a chance de trabalhar com pessoas na minha vida que eram minhas amigas e tal, e que me deram esses toques, que me falaram, olha... Tipo, Isso com quantos anos? isso com 22, 23. E é isso também, é muito cedo pra também fazer esses switches e Super. tal. E aí, final, assim, quando eu comecei a virar uma pessoa pública, tipo, o final é ótimo. No final, lá... Acho que na etapa não é na etapa final, porque ainda teve mais algumas viradas, mas tudo bem. No primeiro despertar da consciência. No primeiro despertar pós-adolescência, mais perto da adulthood do que da infância, da infância, eu comecei a perceber que eu queria equilibrar. Eu tava com saudade da minha essência infantil também, que era um pouco mais inocente, no sentido de... Não inocente, mas mais passiva. Eu não era também uma criança que levantava a voz, reativa, que não sei o que é isso. né? Eu tinha minha personalidade, meu mundinho ali, mas eu não era uma criança reativa. Eu não era uma criança que falava coisas horríveis. Eu não era uma criança que partia pro conflito toda hora. Então, eu fui querendo voltar um pouco a ser essa essência e misturar com a essência da Hannah adolescente também, que é aquela coisa de... Eu acho que você vai crescendo e as suas faltas, as escassezes ao longo da vida vão se acumulando. Aí você vai, tá, o que eu faço? Balanceando ali, tentando entender o que é você, pratos. o que é trauma, o que é cicatriz, o que é você tentando se proteger. Mas antes, tipo, quando você entendeu que você queria se fortalecer e ser alguém que, sei lá, seu pai se orgulhava, talvez, você tinha instrução, você fazia terapia, tipo, como é que foi pra você nesse início desse processo de conseguir se tirar daquele lugar de opressada? Eita, caraca! Oprimida. Oprimida? Obrigada. Jesus, deu porque branco. você tá pensando em inglês, amiga. Eu sempre Você penso. Mas eu tento me fazer entendida hoje em dia e eu me esforço pra falar o máximo de palavras em português. Mas, enfim, quando você tava nesse lugar que você queria se tirar desse lugar, você tinha instrução, ferramenta, ou foi uma coisa, tipo, interna sua, uma força interior sua? Eu acho que teve um momento que eu comecei a fazer terapia e eu comecei a andar com pessoas que faziam terapia também. Quantos anos? Boa. Realmente, você perguntou isso. Amiga, 24, 23. Tu entrou no Big Brother sem terapia? Pré-terapia? Eita, como é corajosa. Vamos lá. Não, assim, coisas que é isso, tipo, a minha vontade, eu acho que tinha uma vontade tão grande em sair de casa. Era uma rebeldia. Aquela rebeldia, ela me movimentava tanto, amiga. Era uma rebeldia que me levou pra todos esses nichos, que me levou pra essas experiências diferentes e tal, que me permitia também, isso, tipo, era um fomo do caralho, porque eu já queria viver tudo de uma vez, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. Ia se acumulando e tal, e aí... Acho que quando eu cheguei num momento de fato, entender que eu tava com uma bagagem muito pesada que podia
eu não sair da cama, sabe? Tipo, nossa, eu não tô digerindo nada, sabe? Eu só tô deixando ir, tipo... Eu não sei como eu conseguia fazer isso. É isso? Você não sei como eu conseguia fazer isso antigamente. Você sabe que você tem uma sensibilidade dentro de si, você não trabalha e aquilo ali fica tudo assim, e você vai te afetando de outras formas que você nem entende por quê. E você não é uma pessoa letrada sobre suas emoções. Aí, 24 anos, fiz lá a terapia, comecei a fazer terapia. Ah, não, aí antes. Eu passei uma época, depois do Big, foi em 2019 mesmo. Antes de eu ir pro Big, eu também, ó. A única terapia que eu fiz foi um Theta Healing. Que não era... Gente, não é uma terapia, tipo, de fato, né? É uma ferramenta. É uma ferramenta, mas não pode... Não vai te causar os mesmos impactos que uma terapia, que uma psicóloga, enfim. Principalmente a longo prazo, eu acho. Exato. Tipo, é um estudo diferente. É uma construção, assim. Eu acho que ferramentas são maravilhosas para expandir a nossa consciência e, às vezes, aproximar de coisas que vão fazer a gente ficar mais confortável em acessar coisas que a gente é desconfortável. Então, sim, eu adoro... Eu tive, antes de entrar na psicanálise, eu tive um coach profissional que ele me permitiu, ele fez constelação familiar comigo, ele me permitia trocar e acessar de forma pincelada coisas que eram muito grandes e difíceis e realmente não acessadas por mim. E chegou num momento desse coach profissional que ele falou, olha, ele que me direcionou, ele falou, olha, tem umas questões que eu sinto que você precisa lidar e acessar, que é o que eu posso te oferecer como coach profissional chega até aqui. Então, agora eu gostaria de te indicar para o meu psicanalista. Meu psicanalista é o dele até hoje. Ele é responsável pra caramba. Ultra responsável. Não, e eu também acessei foi... profissionais que... Tipo, cara, eu acessei uma profissional uma vez que ela falou com todas as letras que a pessoa que cuidava de mim nesses últimos 7 anos era errada, basicamente, que ele tava me manipulando. Então, tipo assim, eu acho que a gente esbarra, e é muito maneiro você conseguir desenvolver um senso crítico e ter esse processo de autoconhecimento a longo prazo, principalmente com profissionais que alinham com a sua verdade, alinham com o que faz sentido pra você, e você vai entrando em contato com isso e vai desenvolvendo esse senso crítico, pra quando às vezes você esbarrar com uma coisa que não faz tanto sentido com você, você consegue identificar e falar... Obrigado, não é pra mim, e você vai pra um outro lugar. Mas então você fez Theta Healing antes de entrar no Big? Não, se eu tivesse tido uma experiência como a sua, eu, tipo assim, dessa pessoa responsável, não sei o que, beleza. Só que essa pessoa, amiga, que eu coisei, essa Theta Healer, mas ela era uma coach também, ela era uma terapeuta holística, né? Essa coisa assim. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Só um PS, sabe? Tudo é válido, eu sou super adepta, adoro. Mas assim... Eu sou super mística, mas assim, eu acho que tem um limite, assim, pra gente não se tacar 100% de cabeça e esquecer que tem a ciência ali, trabalhando junto, não sei o quê. E aí eu acho que eu não liguei muito pra isso. Eu fiquei, não, eu quero fazer uma coisa mais fácil, assim, né? Mais fácil. Tipo, é o caminho curto, é literalmente o shortcut. Né? E aí, aquilo ali me deixou... Porque ela fez uma coisa parecida com isso também. Ela falou que, tipo assim... É isso, meu melhor amigo era tipo, o maior invejoso de todos. Ele quer tudo que é ser. Ele botou um monte de coisa na minha cabeça que, tipo, depois eu falei, cara... Que? Sabe? Tipo, eu não entendi nada. E depois com a terapia eu fui entendendo o que era aquilo. O que eram aqueles negócios. Ela falou várias coisas horríveis, tipo, já... e ficava 1 hora inteira falando só dela, assim. Tipo, ela nem falava de mim. Amiga, a gente deve ter feito a mesma pessoa. Depois a gente fala o nome. Puta que pariu. Desculpa, eu tô muito, muito curiosa agora. E aí o ponto de virada foi em 2020, que eu estava digerindo... O fato de eu agora ser uma pessoa pública no meio de uma pandemia. Tipo assim, eu achei que eu fosse, em 2020, relaxar e aproveitar, tipo, conseguir me desenvolver da melhor forma, não sei o quê. Aí apareceu o lockdown e tal e tudo mais, e todo aquele surto de ansiedade no mundo. Foi péssima a pandemia, mas, tipo, o lockdown me obrigou a ver tudo. Tipo assim, a lidar com todos os meus demônios e todas as minhas coisas e tal. Aí eu falei, não, gente, se eu não fizer... Aí eu fiz várias merdas esse ano também. 2020, era um ano ainda que eu ainda não tinha esse tato. Minha mãe controlava as minhas finanças, aí minha mãe fez uma merda, sabe? Tipo assim, enfim, como é que ela nunca vai esse episódio, mas ela fez uma merda absurda. E aí, tipo... aí eu fui entendendo a minha responsabilidade no meio disso tudo, de não me jogar aos leões e também de saber o que fazer com a minha imagem. E tipo, não, eu não posso tudo. Pra eu conseguir gerenciar tudo isso, eu não posso tudo. Não dá pra ter a cabeça do meu pai de eu sou o dono do mundo, não existe isso. E aí, tipo,
você se descentraliza de tudo e vê você dentro de um cosmos gigante quando você faz terapia, né? Tipo assim, você começa a ver tudo, meu Deus do céu, agora sim. E aí, essa coisa de você aprender autocrítica, aprender que, tipo assim, tudo bem, você errou, mas é tipo assim, tá tudo bem, você não virou, sabe, a pessoa mais odiada do mundo. Existe essas coisas que você não controla e tem essas coisas que você controla. E tudo que você pode controlar é só você e o que você não pode controlar não tem o que fazer. Fica pra daqui a pouco. Só que disse, tipo, isso é tão racional assim pra mim. Até hoje eu fico, tipo, eu me repito isso todos os dias. Agora eu faço um exercício. Depois eu falo disso. Eu acho que vai ser legal falar isso. Fala o seu exercício, por favor. O exercício de chegar, fazer um círculo assim, botar as coisas que eu não controlo aí dentro, as coisas que eu controlo. E aí, tipo, sempre que eu tô passando por momentos que eu tô muito, tipo assim, por que isso tudo está acontecendo? Eu tô perdido. Aí eu boto tudo nessa coisa. O meu segredo, assim, é isso. É sempre fazer um design thinking com as minhas próprias emoções, porque senão eu não lembro. Não adianta, tipo assim, chegar pra mim. Eu falo assim, a gente não controla nada mesmo. Tipo, não, eu preciso escrever, eu preciso ver assim tudo e falar assim. Exemplos. Eu não posso controlar os comentários maldosos que fazem sobre mim. Um exemplo idiota, sei lá. E, enfim, o que eu posso controlar? A forma que eu me enxergo, que eu vejo, a forma que eu me sinto bem sozinha, encontrar formas de me sentir bem. Sei lá, inventei super, mas, tipo, sabe? Essas coisas, assim, tipo, o que eu tenho que parar de fazer? Não só essas listas de metas, mas não, sabe? Mas é porque eu sinto que essas mais uma ferramenta é uma forma de você aprofundar o relacionamento que você tem com você mesmo. E porque, exatamente, quando as coisas estão só no seu cérebro, eles ficam no lado automático do cérebro, vamos dizer. E quando a gente desenvolve isso, principalmente escreve isso, eu falo muito sobre journaling, por exemplo, porque é uma forma de você conseguir trazer essas informações que estão no seu lado automático do cérebro para o seu lado analítico. E isso te obriga a make sense, a tipo fazer sentido dessas emoções. Então param de ficar num lugar tão emocional e passam para um lugar mais racional. Você passa a observar quase como se fosse de uma terceira pessoa. Você tá tendo uma conversa com você e esse terceiro lugar tá observando aquilo de uma forma muito menos emocional. E só do tempo, às vezes, de você dar para desenvolver essas emoções e trabalhar em cima delas, a emoção vai diminuindo e você conseguindo acessar a real Hannah, que vai conseguir lidar com aquilo de uma forma mais clara e alinhada com o que você acredita. Então, eu adoro que você tem ferramentas e que eu sinto que a terapia ajuda muito a gente a desenvolver essas ferramentas. Nem sempre o psicanalista ou o terapeuta vai te dar exatamente essas ferramentas como um coach te dá. Eu acho que esses dois processos são legais quando eles acontecem juntos, mas para mim, na minha opinião, pelo menos, você precisa começar por uma terapia para depois ir para um coach, ou pelo menos no coach, da mesma forma que foi comigo. Quando ele acessa que tem algumas coisas que você precisa aprofundar um pouco mais, principalmente de emocional, é muito responsável quando ele te direciona para um lugar mais profundo, onde você realmente vai conseguir acessar isso de uma forma um pouco mais aprofundada do que você só ter essas ferramentas que, se você não entende a base e não entende o porquê que isso te faz tão bem, aonde que isso está trabalhando e aonde que isso está reforçando coisas dentro de você, você vai usar aquilo para consertar alguma coisa a curto prazo, sabe? Versus você fazer uma coisa que realmente vai te ajudar a desenvolver mudanças dentro de você e dentro de quem você é e dentro da forma que você se enxerga e enxerga o mundo. Então, tipo assim, fã-clube terapia. Amiga, graças a Deus que existe essa merda, porque senão... Olha, gente, é isso. Eu não sei o que eu teria me tornado. Então, não, porque você sabe como é que foi. As pessoas queriam que eu me tornasse. Antes de Big Brother, nós fomos, na cara e na coragem, se meter na casa mais vigiada. Antes de Big Brother, não, antes de terapia. A gente foi se meter na casa mais vigiada do Brasil com 22 anos. Me conta, assim, primeiro, tipo, você sempre quis ir pro Big Brother? Foi uma coisa que surgiu no seu colo? Era uma oportunidade única? O que você, tipo, foi buscar lá e como é que foi um pouco desse processo de você entrar? Teve algum tipo de preparação? Como é que foi? Ou você só, tipo, organizou sua mala e foi?
Marcas. Amiga, esquece Por favor, tudo que faça uma dessa mala organização que você... Essa mínima organização que eu tenho hoje, tipo, esqueça tudo, toda ela. Eu era uma pessoa completamente... Eu era muito mais divertida também. Eu sinto um pouco falta dela, eu te falei. Eu sinto falta dela, eu sinto muita falta dela. Eu era muito mais divertida, eu era muito mais... Além de eu ser uma pessoa que não tinha tocado nos meus traumas ainda, talvez por isso, né? Não tinha aberto, não sabia o que era a vida pública, não tinha noção. Eu achava que era só felicidade. E é muita felicidade, mas tem um peso tão grande que você fica dia e noite, tipo, são oscilações, você entra em processos muito depressivos. Tá, foda-se. Voltando. Eu tava terminando minha faculdade de cinema. Ah, não. Em 2016, eu trabalhava como estagiária de edição na Globosat. Chegou uma Mona e falou, que era minha amiga, e falou: uma amiga minha tá fazendo uma seleção do Big Brother, tipo, por que você não se inscreve? Tipo, naquela primeira pré, eu falei, vou me inscrever, faz o vídeo, não sei o que, pelo menos a gente consegue... eu consigo avisar pra ela que você tá lá, não sei o que. Dá uma indicação no currículo ali. Tipo, mas não garantia nada, entendeu? Só, tipo, torça e faça um melhor vídeo, tipo assim... aí eu fiz o vídeo, aí fui chamada pra primeira seleção, que é a primeira lá no hotel, com todo mundo. Como era seu vídeo? Por favor, só me fala rapidinho. Era muito assim, tosco, tipo... era muito tosco, amiga. Era, tipo, um vídeo muito escroto, deu com um cropped, assim, bem garotinha da barra, assim, tipo, bem sexy, assim, bem como é que fala? Amiga, sexy na sua máxima potência de ingenuidade. Não, mas não era tão sexy, assim. Era meio validação masculina, sabe? Sim, 100%. Era meio assim, tipo... Aí eu tava falando, aí sei lá, era um vídeo muito breve. Nem lembro mais como é que era tão bem. Eu só lembro que eu botei a Zilia Banks, Desperado, no fundo. E é uma música meio... saxozinho, assim, tipo uma... Desperado, tipo um jazz. Rihanna? Desperado? Não, Desperado da Azealia Banks. É uma que começa com um jazzinho, assim. E eu, tipo assim, toda... Tá, eu vou catar esse vídeo no YouTube. Não, meu Deus, não existe. Imagina, Big Brother ia ser muito legal. Mas ia ser muito legal. Aí, tipo, eu não fui. Fui chamada para as outras seleções. Decidi não ir porque eu tava namorando um cara que não gostava, não queria namorar pessoas públicas, não gostava de mulher que aparecesse, mulher que usa não sei o quê, mulher que isso, mulher que aquilo. Aqueles Aí a caras. gente falava, aqueles caras. Não podia... Se eu falasse alto demais, ele falava, não, olha só, eu gosto de mulher que tá nos bastidores. Eu sempre conto essa história. Eu gosto de mulher que tá nos bastidores, não mulher que tá na frente da câmera, que não sei o quê. E aquilo ficava, ai meu Deus, não, vou fazer de tudo para namorar com você. E é isso, ele terminou comigo, com 5 meses a gente terminou, porque eu era sensível demais. Porque ele me maltratava na empresa e se eu chorasse, tipo assim, não podia chorar. Mas era sensível demais? Era sensível demais. Ah. E aí, Contenha. tipo, enfim... Seja menos. Nossa, não, era, enfim, muitos casos. E aí, morreu a ideia. Nossa, deixei de ir pro Big Brother por causa de um merda. Fiquei com anorexia, nossa, perdi 17 quilos. Gente, 17 quilos, tá? Nesse foi, término? Tipo, não, foi tipo assim, foi um processo, assim. Uma sequência de fatos. Uma sequência de fatos. E eu fumava muito cigarro, não comia nada. Era a época que eu comecei a ser vegana, então eu não comia nada. Beleza. Passou 2... Me recuperei, descobri... Foi aí que eu descobri toda essa coisa das mulheres, dos relacionamentos abusivos. Eu conheci Jojo, eu falei, não, Isso eu antes de BBB? Foi antes. Aí descobri, não sei o que. Aí comecei a fazer... Aí, beleza. Musa o veganismo já tava rufando, mas aí eu descobri essa coisa do mundo feminista, não sei o que. Aí, beleza. Descobri onde eu tava me metendo, o que eu tinha feito, o que eu tinha... Meu Deus, tantas validações masculinas. Meu Deus, e após agora que você... se identificando em muitos processos ali, principalmente desse lugar da criação do seu pai, etc. Exato. Entendeu? E por isso que essa rebeldia ficou muito em evidência. E aí... Aí foi aí que eu virei. Não, agora eu vou ser a pessoa mais caralhada, assim, sei lá. Eu e quero o mundo e um movimento permite. inteiro te validando e apoiando pra você finalmente ser essa potência feminina agora com um novo discurso, uma nova história pra contar. Amiga, mais ou menos, né? Não. Mas assim, num lugar me de... apoiando. Até certo ponto. Mas eu digo, tipo assim, você encontrou uma comunidade, entendeu? Com certeza, com antes certeza. você achava que era você contra o seu pai e o mundo. E você era, tipo, você contra o mundo e o seu pai. Agora não. Agora você tem uma comunidade de mulheres que reforçam as coisas que você pensa, as coisas que você sente. Então, por mais que a gente vai chegar lá, a internet é muito tóxica, eu acho que
também tem esse lugar da internet, por exemplo, o Sexy Minds, cara. Eu consegui encontrar pessoas que falam a mesma língua do que eu, gostam das mesmas coisas, querem as mesmas coisas. Então, eu acho que existe, óbvio, todo esse lado, mas eu também mentalizo muito o meu mantra de às vezes só não é pra você, irmã. Tipo, bloco. Exatamente, tipo... E, não, amiga, você ainda conseguiu fazer, você fez uma Mas eu não sou uma comunidade pessoa com uma pública? marca de roupa. Tipo Calma, assim, isso histórias diferentes. Não, mas você tem uma comunidade bizarra, e, tipo, isso é muito louvável. Gratidão. E aí, tipo assim, fui em 2019, em 2018, chegou um olheiro. Foi aí que foi minha vida. Tipo, eu achei que o Big Brother tinha sido um sonho pra trás. Você perguntou, era o meu sonho? Era o meu sonho ser famosa. Era o meu sonho ser escutada, ser ouvida. Muita dessa necessidade, casa também. Depois que a terapia eu fui entender. Tipo assim, me senti muito abandonada muitas vezes na minha vida, emocionalmente, não financeiramente, de cuidados, não em relação a isso, mas com esse cuidado emocional, psicológico, em momentos que eu precisava muito e eu não tive. Também, amiga. E aí, tipo, eu acho que eu quis muito ser ouvida e comecei a criar conteúdos pra internet. O cara viu meu vídeo, o olheiro viu meu vídeo. Eu encontrei um diário esses dias de quando eu era criança, que tava lá, metas, ir pra fazenda, porque minha avó via fazenda. E minha mãe não deixava eu ver Big Brother. Minha mãe não deixava eu ver Big Brother, minha mãe não deixava eu ver Xuxa, minha mãe não deixava eu ver Rebeldes. Eu só via essas coisas na casa da minha avó, assim. Achei que a graças meta Deus. teve um upgrade. A Hannah da infância ia ter ficado orgulhosa. Porra, imagina, Hannah da infância, fazenda, calma. É aí, que horror, mas... Mas todo mundo sabe a minha opinião sobre a Fazenda. Eu já falei milhões de vezes. Eu acho que o BBB combina mais com Combina, o seu gente, perfil. não tem nada a ver com a Fazenda, gente, desculpa. Ah. E aí, com a Record, o bispo ia me... Ih! Primeiro siririca que eu vou falar, sabe, que a palavra siririca ia me matar, me chamar pra alguma coisa. Hannah teve uma intoxicação alimentar e infelizmente teve que sair do programa. Exatamente, juro, nunca mais eu ia sair do cativeiro. E aí, que horror. Não, Carelli não ia fazer isso comigo. Mas, brincadeiras à parte, gente, eu acho que, tipo assim... a meta era ir pra Hebe. Tipo, eram umas metas assim, sabe? Eu realmente sempre visualizei ter uma relevância. Acho que porque cresci com meu pai. Super. A relevância do meu pai, os amigos do meu pai, beleza. Aí, Big Brother era uma coisa assim... Tipo, era um desejo pra me projetar. Não era um desejo pra ganhar o programa, Super. sabe? Eu sempre soube disso. Era um assim. holofote, 100%. Hoje em dia, com 3 milhões, né? Tipo, antes era 1 milhão. Agora o prêmio pode chegar até sei lá quanto, dependendo, sabe? Então, hoje em dia existe uma coisa. Mas, tipo, e hoje em dia eles ganham tanto prêmio, tipo assim, apartamento. Todo mundo ganha um apartamento, todo mundo ganha um carro, não sei o quê. Essas coisas são bizarras. Na minha época não tinha isso, né? Você ganhava bem menos coisa. Hoje em dia tem bem mais patrocinador, ok. E aí, não era um desejo financeiro, era um desejo de exposição. Chegou o cara, o olheiro, viu um vídeo meu, falou, você quer fazer parte do processo seletivo? Eu falei, pelo amor de Deus, vamos. Aí eu liguei pra minha mãe na hora, falei, mãe, eu acho que eu tô sentindo que vai. Tipo assim, vai. Fui na pré-seleção, aí todo o processo seletivo dura 6 meses. Em um momento eles falam, você entrou, você está perto, talvez você... Não. Tipo assim, não te dão nenhuma esperança, só falam... É como se fosse mais uma etapa do jogo. Já é um jogo desde o início, sabe? Tipo, eles tratam como se fosse um jogo. Os psicólogos, todos os funcionários, todos os produtores, todo mundo. É uma grande coisa pra, tipo, você tá num videogame desde o início. Então isso é uma adrenalina do caralho. Super. Você fica tipo, ai meu Deus. E aí foi isso. Foi um sonho que se realizou. Quando você entra lá, você com 22 anos... Gente, é tipo... É isso, um monte de gente mais velha do que eu, com muito mais consciência do que eu, muito mais... Com realidade do Brasil inteiro. Sim, mas é isso. Amiga, como eu era... muito sassy. Uhum. Tipo, não tinham muito essa ótica de mim como a menininha, porque eu não me fazia ser menininha, sabe? Super. Eu era muito atrevida e tal, e acho que provocativa demais também. Eu tinha muito essa personalidade extremamente provocativa. Eu não tinha medo de falar nada, eu não tinha medo de fazer piada, não tinha medo de nada. Você não tinha medo das consequências? Eu não tinha medo de nada. Você esquece disso quando você tá lá dentro, ou o tempo todo você fica tipo, puta que pariu, tem 1 milhão de câmeras aqui? Tem um momento que você esquece? Tem. Principalmente em momentos assim, tipo, sei lá, a galera tá dormindo, aí uma galera tá cozinhando, outra galera tá sei lá onde, na academia, sei lá, de manhã, assim.
Ou, tipo, uma de tardinha, assim, quando o dia tá anoitecendo, e tá muito silêncio no gramado, assim, aí você ouve aquele silêncio e fala, literalmente. Tipo, lá fora, um barulho da porra. Você consegue escutar que, tipo assim, não um barulho de fora, mas você Isso pensa, é o Teta estão Healing, irmã. comentando. Isso foi o Teta Healing com você conseguindo Será que eu sentir. tirei alguma coisa boa? Eu acho que sim, com certeza todas as coisas ficam com você, mas bizarra essa sensibilidade de você, tipo, realmente. É como se você quase entrasse em contato com a sua consciência de novo, sabe? Sim. Você tava vivendo essa realidade, e aí você vai, tipo. Não ficando inconsciente, consciente, mas você vai ficando consciente sobre o mundo que você tá ali vivendo naquele momento. Parecia e aí, que eu do tava, nada. Alguém tinha me tirado. Show do dali. Truman. Exato, show de Truman. Só dá pra ver lá, do Big Brother, só dá pra ver umas montanhas, aquelas montanhas ali de Jacarepaguá, ali da Curicica. Do alto, Aí, aqueles planaltozinhos assim, cheios de árvore, e você só tem aquela visão. E quando você olha ali, tipo, e você tá sozinhona, e você fala, tipo assim, caralho, eu estou no Big Brother. E a câmera só, tipo assim, a câmera se move sozinha, né? Tipo, às vezes você muda de coisa, ela vai sozinha pra você, assim, fica na tua cara e você fica assim, cara, juro. Tipo assim, isso era muito bom, assim. São sensações que eu não sei. Se eu for de novo, tipo, aquelas. Se eu for de novo, eu não sei o que eu vou sentir, mas eu sendo muito neném naquela época, eu sendo ainda achando que sabe de tudo, achando que sabe de tudo, meu Deus, achando que tudo tá sob controle. Agora é a hora do vale tudo, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer de tudo pra me manter aqui. E funcionou de certa forma, só que eu tive que fazer um gerenciamento de crise depois, muito intenso, sozinha. Tipo, é isso, não fiz coach, não me preparei, não fiz terapia, não, sei lá, tu fez tudo errado, amiga, não fiz nada certo, nada, assim. A única coisa que eu fiz foi, tipo, coração mesmo, foi 100% coração. De entrar lá falando, não, eu tenho uma mensagem pra levar, eu tenho um negócio pra levar, eu tenho que ensinar as pessoas, e foi isso que eu fiz, assim, sabe? Só que eu acho que eu fiz de uma forma que o Brasil tava muito pegando fogo ainda com as eleições, com tudo aquilo. O Boninho fez uma estratégia de dividir a casa politicamente também. Isso tudo também deixou tudo mais pesado, sabe? Foi lindo até onde deu. Mas o final, o sentimento é bom ou ruim? Tipo, foi uma experiência boa ou uma experiência ruim? Eu jamais poderia dizer que foi uma experiência ruim, independente dos percalços, independente das coisas negativas que eu senti, da sensação de frustração intensa de ter saído na terceira semana, tipo, não sabendo o que ia acontecer da minha vida depois dali, tipo, cara, como assim, não consegui, não fiquei até o final, não fiquei até metade do negócio, pelo menos não fui uma das finalistas, fui fraca, meu Deus. Mas aquilo ali, eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? E aquilo ali foi o início de toda a minha vida pública, sabe? O Big Brother, a Rede Globo foi responsável por mudar a minha vida, entendeu? O Big Brother, ele me deu uma projeção nacional. O que aquilo ali faz? Quem fica... Imagina, isso que eu fiquei 3 semanas, amor. Numa edição flopada daquela horrorosa, que tipo, ninguém assistiu, todo mundo vai... Qual é essa edição mesmo? Quem ganhou? Ninguém sabe, ninguém viu. A Globo finge que não existe. Eles sabem disso. Eles fingem que não existe porque foi um fracasso, foi péssimo, teve muito BO. Foi pior do que essa de agora? Sim. Amor, essa foi a pior de todas. Todas as edições do BBB 19 foi a pior de todas. Porque vários motivos. Muita gente planta, que as pessoas falavam. Eu não estou falando, foi o que as pessoas falavam. Que, tipo assim, era uma galera mais calma, mais passiva, que não se envolvia em muitos conflitos, preferia decidir as coisas mais tranquilamente. O mundo já era tão cancelado quanto hoje em dia. Porque eu lembro que, tipo, na pandemia teve um momento que ninguém tinha teto de vidro, todo mundo era fada sensata e foi insuportável. Mas eu não lembro exatamente de 2019, já era muito. Sim, entendi. Já tava muito. Eu tava woke, extremamente. É isso, eu também, eu olho às vezes e falo, gente, mas que chata, sabe? Eu também entendo que eu era chata. Eu entendo as pessoas que me viam e falavam, nossa, ela era um pouco chata. Nossa, que chata, você era meio chata. Eu era um pouco chata, realmente. Mas essa chata, eu ainda sou, tá, gente? Isso não deixou. Mas é porque é isso, que eu consigo cortar agora, eu consigo me podar melhor. Mas antigamente, eu acho que... Por isso mesmo que me tiraram. Porque eu era posicionada, eu dava minhas opiniões, eu não brecava, sabe? Eu, tipo, sempre... Eu não tenho papas na língua. Eu aprendi a ter as papas, sabe? Eu fui criando as papas. Você é um pouco mais estratégica com as minhas papas. Pelo amor de Deus. E aí foi isso. Foi ótimo, foi maravilhoso. Eu não tô só fazendo uma positividade tóxica na minha mente. Eu sei que eu tive esses problemas, mas eu acho que nada dos problemas que eu tenho hoje existiriam sem os problemas do Big Brother. Eu tive que passar por isso. Sabe? Tipo, era tudo pra ser. Eu tinha que sair na terceira semana. Eu fui tirada dali por um motivo. Fui o nome mais comentado da edição.
sabe? Tipo assim, só pra você entender o tamanho do... Não, exato, porque, tipo assim, eu vi a sua carreira pós Big Brother e o alcance que você teve, a conexão com o público que você teve, o engajamento e até a... Tipo, porque eu adoro no Big Brother quando pessoas têm personalidade, eu acho um tiro no pé você ir lá e não se posicionar, não ter o que falar, porque você não dá assunto para as marcas que querem se conectar com esses personagens se conectarem, sabe? Você vai conectar como com uma planta? Você vai ser... Nem do Magazine Luiza, que vende tudo, você vai conseguir ser, porque até eles têm um tom de voz. Então, eu acho que foi brilhante a sua trajetória. E se você pudesse falar um aprendizado que você teve do Big Brother, o que seria? Autocrítica. Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que é interessante pra caramba pessoas posicionadas e provocativas. Eu acho que eu não mudaria isso, sabe? Em mim, assim. Eu acho que eu só mudaria essa autocrítica de você conseguir lidar melhor com seus erros, de você olhar pra eles, sabe? Eu acho que a autocrítica é um pouco isso, né? Você, tipo, saber que... Aquilo que eu falei, autoconhecimento é saber que a gente pode também ser pessoas horríveis. E, tipo, não que eu tenha sido uma pessoa horrível, mas... Eu acho que cabe, em certos momentos, não se desesperar com o erro, sabe? Tipo, e sim a gente tratar ele... Ser um adulto funcional é o que eu vislumbro pra minha vida sempre. Cada vez ser uma adulta mais funcional no sentido... Não no sentido de prático, ser racional, né? prático, mas no sentido de olhar e falar... Tá, isso aqui não sei. E eu não tinha muito isso, entendeu? Então eu aprendi a ter isso depois do Big. Essa autoanálise de conseguir constantemente, tipo, redirecionar a rota. Entender que... E se olhar de fora. Exato. Tipo, como uma amiga olhando pra mim. E essa autocompaixão também me ajudou muito a... Quando eu identificasse um erro, entre aspas, porque eu não falo mais erro, eu falo oportunidade de melhoria. Quando eu identificasse essa oportunidade de melhoria, eu iria falar, tipo, você fez o melhor o que você pôde com o que você tinha. Vamos melhorar a partir de agora. Vamos juntas nessa caminhada, lol. E aí a gente vai buscando sempre a melhoria. Então, adorei. Amei, amiga, amei. O seu aprendizado. Amei a oportunidade de melhoria. Maneiro. Eu vou usar isso. À vontade. Realmente, tipo, eu sinto que pra você ter a coragem de você se expor a essa fama, a essa exposição, a esse julgamento. Porque é isso, a vida pública, eu acho que também é ignorância você achar que você não vai estar prevido disso de alguma forma, sabe? Faz parte do jogo você dar assunto para as pessoas opinarem. Não é só assunto, você dar sua vida para as pessoas opinarem, e faz parte do seu trabalho individual também não levar isso para o seu pessoal, e não levar isso para a forma que você se enxerga, e não levar isso para o quão você vai conseguir cumprir com o seu trabalho bem, porque no final do dia tá voltado ao trabalho, sabe? Eu não acho que o propósito da vida de ninguém, por mais que possa ser, tipo, proliferar uma mensagem, eu acho que esse alcance, essa exposição que as pessoas têm, também constroem carreiras e constroem possibilidades. E isso tudo vem com uma responsabilidade, uma pressão muito grande. E aí, a gente estava comentando um pouco do caso Tim que tá rolando na internet. E que o início desse caso eu falei, não vou comentar disso nem fudendo, porque, né? O que eu tenho a ver com pessoas de 17 anos? Nada a ver, eu tenho 29, tu tem quantos? 29 também. Então, eu acho que, tipo, posso comentar sobre outras coisas, mas eu fui acompanhando essa história, assim como acho que todos nós que consomem muito TikTok, depois de um tempo, a sua For You vai te entregar e você eventualmente vai entender, porque é um momento quase que histórico, assim, entre muitas aspas, mas é um momento da cultura pop relevante atual, entendeu? Brasileira. Exato, brasileira, mas gringa também, tipo, eu não sei se você viu as séries de TikTok que tiveram recentemente dos grandes casos, tipo Justin Baldoni e Blake Lively. Caraca, amiga. Esse eu acompanhei. A minha For You ficou tomada. Exatamente. Até agora eu não tenho um desfeio, não tenho uma opinião formada. Depois a gente pode comentar sobre isso, porque é difícil você ter essa leitura, porque, querendo ou não, você não tá ali com as pessoas. E eu acho que a ilusão das pessoas que acompanham a internet é acreditar que tudo que você tá vendo é uma verdade, ou não tem perspectivas, e não tem lados, e não tem vidas e relacionamentos muito mais profundos do que o que a gente acessa ali naquele vídeo editado que está sendo botado pra gente consumir e ter uma perspectiva. E aí teve, tipo, várias séries de conteúdo que eu acompanhei no TikTok, eu aposto que você também, mas a mais recente agora é de
Antonella, Liz Macedo e Duda Guerra, né? Duda Guerra. Confesso que eu fui aprendendo os nomes, assim, conforme eu fui acompanhando a série de conteúdo, porque não era uma coisa... Eu já vi alguns vídeos da Antonella, acho que a gente já até mandou coisa pela Macai pra elas, pra Liz, porque parte do meu job, tendo 29 anos, mas sendo uma diretora de marketing de uma empresa que fala com a Gen Z, se eu não... as minhas social medias têm 20 anos, ponto. Porque eu preciso ter alguém que comunica diretamente com esse público que eu tô querendo comunicar. Mas eu sinto que parte da minha pesquisa, parte do meu trabalho também é entender os movimentos, os comportamentos, as pautas, o que importa para essas pessoas que eu tô querendo criar uma comunidade, um universo para. Então, obviamente, quando eu cheguei lá no trabalho e a menina do meu marketing tava fazendo o expediente dela com a série de conteúdo sei lá, vendo alguém comentar sobre o caso, ela foi e me contextualizou de tudo que estava acontecendo. E eu acho que a gente tá na mesma página em relação à contextualização. Basicamente, para quem não tá contextualizado, existe esse caso no TikTok agora de meninas de 17 anos que eram tiktokers e elas foram, que nem acontece muito lá fora, fizeram uma hype house. Então era uma casa do squad, já tinha acontecido a 1 e agora foram pra número 2. Durante essa número 2, formou um grupinho muito claro de Antonella, que era essa menina, e umas outras meninas que aparentemente todas elas tinham namorados, né? Não sei. Enfim, aconteceu esse movimento. E aí, tentando ser muito resumida, porque tem tinha muitas camadas. Mas como a mãe da Antonella se pontuou muito coerente, eu acho que não cabe a mim nem a você ficar comentando de decisão de vida de adolescente, julgamentos, porque no final das contas eles ainda têm muito feijão com arroz pra comer. E é assim, papo de adulto, então, que a gente vai ter aqui agora. Mas, baseado no que ficou hoje claro sobre a criação da mãe da Antonella, o que aconteceu de um lado da história versus o que aconteceu do outro lado da história, o que você sente em relação a meninas tão jovens trazerem tanta vida, exposição, pauta? É uma coisa que você, estando nesse lugar, você sente que você teria um posicionamento semelhante, um posicionamento diferente? Tipo, o que você sentiu a partir desse caso, tendo em vista que o que começou sendo talvez até um ataque, entre aspas, à Antonella, passou para ser uma internet inteira ultra apoiando um lado da história e ultra criticando e julgando meninas super novas e super desinstruídas, claramente, por pais que ainda estão no mesmo nível de consciência dessas adolescentes. Então, me fala um pouquinho do que você achou do caso, assim, e aonde isso te tocou. Olha, é aquilo. Se com 22 anos eu era uma outra pessoa totalmente bobinha, totalmente sabendo que eu ainda não tinha passado por metade dos processos que eu precisava passar, e já lidando com essa quantidade de pessoas. Imagina você no ensino médio, tipo assim, 22 anos, calma, já é uma adulta, né? Já tá ficando... Mas você é novinha. Quando você tem 17, gente, eu com 17 anos, tipo... E eu acho que eu já fico preocupada pelas pessoas, pelas mulheres num geral que estão entrando na internet, que não foram brifadas de muita coisa. Eu acho que também é um desejo meu conseguir passar um pouco dessa realidade de como é criar conteúdo, de como é se expor na internet. Porque é o seguinte... Eu me sinto muito desprotegida o tempo todo, assim. Eu acho que é um lugar que não te oferece segurança de nenhum tipo. É um lugar que as coisas... mas os comentários... Não é só comentário negativo, eu não tô falando só de hate. Mas é um lugar onde... Que a gente tava falando, assim, por exemplo, uma narrativa unilateral. Uma palavra tirada de contexto. Então você tem que estudar muito bem já como que as pessoas vão receber as coisas e tal. E... não existe um sindicato, não existe não existe vai reclamar. Um conselho, entendeu? Não existe um conselho de tipo assim, o que é ético, o que não é. Por exemplo, o meu irmão é ator mirim. Ele não né? Ele foi ator mirim da Globo, ele tem agora 40 anos, mas ele foi ator mirim. Ele foi a criança que mais fez novela nos anos 90 na história do Brasil. E ele fez realmente uma atrás da outra e tal. Ele parou de fazer com 13, 14 anos. Não é da nossa geração. Ele tá fazendo um projeto pra falar exatamente como esses atores mirins foram afetados a longo prazo. Tipo, como foi realmente ser uma criança que você estava trabalhando, né?
Como que é o trabalho infantil? Ele é permitido na televisão, sabe? Tudo bem. A internet, calma. Não dá pra classificar como trabalho, porque acabou sendo perfis pessoais que as meninas compartilham coisas e impressionam outras meninas da mesma idade. E tudo bem, você tem supervisão de pais, mas esses pais não têm noção de que isso vai moldando a persona pública que você é. Isso vai deixando... Ah, não, mas a internet todo mundo esquece. Eu não sou muito adepta disso. Eu acho que as pessoas, elas esquecem pra ficar te atazanando. Mas existe um... O seu branding tá ali feito, né? Nunca vai passar. É sua marca. Exatamente. Então, eu acho que eu acho que os pais, independente de supervisão ou não, é isso. Eu não tenho nada a ver com as meninas. Eu acho que as adolescentes dá muita pena, porque são dramas que como a gente falou, a gente já viveu milhões de coisas parecidas. Essa coisa da exclusão, eu fiquei meio assim. Mas, tipo, eu não posso olhar para as outras meninas, sabe? E falar... Elas são escrotas. Força, Antonella! Tipo, porque eu acho que é isso. A maior errada de tudo foi a mãe da menina, da Liz. Assim, eu acho que o papel do adulto com o neocórtex frontal formado, já pronto, né? Depois dos 27 anos. É literalmente a sua obrigação, né? Tipo assim, saber que você não é uma criança. E acho que aí a gente já fala também de quantos adultos com imaturidade também emocional pra lidar com essas crianças, pra lidar com crianças com 9 milhões de seguidores. Mentira, agora a Antonella tá com 6 milhões agora, amiga. Tipo assim... É um alcance fora do comum, numa época que elas ainda estão descobrindo quem elas são. A gente não tem, tipo assim, um preparo. Tipo, eu acho que as agências tinham que ter isso. A Play 9 agora até tem um psicólogo especializado pra lidar com pessoas que trabalham com isso. Muito foda. Que é um pouco do que a gente estava falando em relação ao paralelo dos atletas. Esses criadores de conteúdo, influencers, por mais que não possa ser categorizado, eu acho que super é uma profissão agora. Inclusive, nas top 10 profissões mais desejadas dos jovens, 7 estavam associados à internet. Então, é a profissão do futuro. As faculdades ainda não acompanharam isso. Nada, amiga, ninguém acompanhou isso. Principalmente os pais, que eles não vieram de uma geração que nem tinha celular, muito menos a educação qualificada de entender o que é uma profissão dentro da internet, como proteger seu filho num ambiente de internet. Você não viu aquela série Adolescência? Tipo, cara, maravilhosa essa série. Eu adorei a sua análise em relação a ela também, concordei com todos os pontos, porque realmente você... pode achar que você está protegendo o seu filho da melhor forma possível, mas tem coisas que estão fora do seu conhecimento. Então, você conseguir instruir o seu filho a um psicólogo, você conseguir dar as ferramentas para o seu filho cumprir com essa proporção, esse alcance, essa exposição, essa responsabilidade, essa grana. Porque, cara, a galera faz grana de atleta. E esses atletas têm nutricionista, psicólogo, preparador físico. Então, eu acho que cabe um pouco da responsabilidade. Por isso que eu amei o posicionamento da mãe da Antonella, que eu vi como ela tem uma base que consegue instruir ela a tirar o melhor proveito dessa situação toda, porque é uma super oportunidade. Mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma base que não tem esse mesmo nível de instrução, que é o outro lado, assim, eu fiquei com pena das meninas. Tipo, eu fiquei, putz, como elas estão sendo julgadas sem elas nem, tipo, saberem lé com cré, mas muito pior é elas terem esse direcionamento desletrado, que nem você falou, raso de um outro lado, assim, mas tomara que bons profissionais entrem em contato com elas pra dar as melhores instruções, elas falem com pessoas do mercado, falem com você, sabe? Nem a própria porra da Antonella, diva, realmente, Team Antonella, velho. Ela viu lá a garota excluída e, porra, o nível de instrução da garota foi de pegar a menina, dar conselhos e tentar ajudar ela da melhor forma. Então, enfim, espero que essas meninas consigam ser bem instruídas nesse manejamento de crise, porque realmente é uma proporção que tomou que a internet tem esse poder hoje em dia, né? De moldar a vida de uma pessoa e o que isso vai te levar e como isso vai te marcar pro resto da vida. Eu fico pensando muito, tipo assim, por exemplo, Amanda Bynes, sabe? Esse documentário foi pesado e também. Tudo mais. Todas essas crianças que tiveram essa vida na adolescência, quando elas estavam se desenvolvendo. E parecia que tava tudo bem na hora, né? Você vivendo toda aquela exposição massiva e tal. Nickelodeon, tudo mara. E aí, depois, quando começa a passar a onda da infância e você começa a realmente... E como é que vai ser depois, sabe, pra elas... Porque assim, amiga, eu li comentários no Twitter. Tudo bem, o Twitter
é um depósito ali bizarro. Pra mim, que sou adulta, buscar o meu nome no Twitter me gera PTSD. Eu fico, tipo... Nunca faria. Eu fico, enfim. Mas eu tomei coragem um dia de madrugada, tava com insônia, eu falei, eu vou ver. Na pior fase que eu tava. Minha avó tinha acabado de morrer, né? Eu vou ver. O nome disso é autossabotagem. É, literalmente. Mas foi bom. Porque eu li coisas terapia. muito ruins e coisas muito boas. E era menos pior do que eu imaginava. Mas tudo bem. Eu agora, pensando nisso... Mas estavam chamando a garota de depósito de porra. Tipo assim... Eu li um tweet que depois veio a galera, tipo assim... Gente, a galera mais problematizadora. Gente, vocês estão falando de meninas de 17 Perderam anos. foco, eu não sei se vocês lembram. E... Enfim, é isso. Eu fico imaginando como vai ser a longo prazo pra essas meninas, sabe? Se pra mim também foi um terror. Super. Tem pessoas que vão buscar não acessar isso pro resto da vida, porque foi uma experiência muito grande, muito traumática e para o resto da vida vai ser grande demais para elas conseguirem lidar. E tem pessoas que vão ser corajosas e vão encarar isso de frente e vão tirar aprendizados disso, vão crescer, vão evoluir e vão melhorar. Então, eu acho que o futuro a Deus pertence, a elas pertence, sabe? Mas que tem uma agência que chegue junto, né? Exato. Uma coisa pra... Porque a agência pelo menos consegue controlar melhor. O problema do responsável é que o responsável, se o responsável já vamos não tem mandar uma DM pra elas. Vamos mandar uma DM pra elas. Vamos mandar. Antes da gente ir pras nossas perguntas finais no Sexy Questions, o que você faz quando você tá se sentindo desconectada de você e hoje já conseguindo olhar pra Hannah criança, pra aquela garota que não era tão reativa, não era tão explosiva, conseguia entrar em contato com o seu coração e que você muitas vezes usou o coração pra tomar as decisões. Eu aposto que isso foi os momentos que mais aconteceram coisas maravilhosas na sua vida. Quando você tá desconectada disso, como você faz pra se reconectar? Desde muito tempo, eu tenho um momento que eu sinto que eu preciso sentar numa mesa, assim. Aí eu boto músicas que despertem... Não só uma música, assim, tipo assim, a música que eu gosto, não. Mas músicas que me despertem essa coisa, esse sentido maior, assim, sabe? Pra mim, mensagens e que me botem dentro de uma trilha sonora mesmo. Aí eu vou lá, tipo, uma mesa mindful. E aí eu pego um tarô, eu pego... coisas de pintar, colorir. E eu pego o meu diáriozinho, o meu caderno que eu uso pra visualizar, o visualizator, que eu chamo. Aí, tipo assim, aí pego o negócio e é isso. Tipo, é isso que eu falei antes do negócio de o que você pode controlar, o que você não pode. Eu faço muitos esses exercícios, mas, assim, é muito livre, assim. Eu vou fazendo uma coisa atrás da outra e aquele ali é a minha bolha que, assim, eu esqueço de tudo pra eu me conectar com eu real, né? Tipo assim, pra eu conseguir limpar as coisas e me sentir mais eu, até me ver. É como se fosse uma mesinha pra eu lidar com todas as minhas merdas e todas as minhas coisas legais e tudo junto. Um espaço aqui, meu seguro, mundinho. né? Eu faço isso. Eu pego post-its também, pra palavras-chave também, pra eu relembrar. E, tipo, o que eu quero ser agora. Eu faço um balanço geral, assim, sabe? Porque quando eu tô me sentindo desconectada, eu acho que é porque eu tô desorganizada, na verdade. Super. Esse é o meu maior problema. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Esses são métodos de eu conseguir, tipo... O negócio de pintar, um trabalho manual que me deixa um pouco menos ansiosa. Acho que pra eu relaxar. E é isso. O tarô eu costumo sempre fazer pra me dar um norte, assim, das coisas. Eu acho que sempre é muito bom pra mim. Sempre eu sinto uma coisa muito verdadeira, sempre, assim, muito, muito verdadeira, muito bom, né? A pessoa muito... como é que fala? Quando a pessoa... Muito sugestionável. Quando a pessoa cai muito fácil em qualquer coisa, fala assim, eu acredito. Eu sou muito assim. Zero sério, eu oposto cético. Eu acho que você encontrou coisas que fazem sentido pra você, as ferramentas que fazem sentido pra você, e aí vem um pouco do senso crítico, porque é isso, tem pessoas que não acreditam em tarô, e tem pessoas que acreditam em tarô. Sim. Então, você já tem o senso crítico suficiente de falar, tipo, isso funciona pra mim, isso funciona pra mim, isso funciona pra mim. Isso me reconecta com a minha verdade. Deixa eu criar meu espaço Sim. seguro e... Não só isso, mas eu acho que você se ama o suficiente de conseguir identificar quando você tá desconectada de você e ter uma ferramenta ali pronta e preparada pra te engatilhar de novo e te dar, pelo menos, mostrar pro seu cérebro, tipo, isso. Estamos querendo voltar para o lugar que a gente sabe que é bom. E você não desistir de você é o que faz a sua mente ser extremamente sexy, sua gostosa, maravilhosa. Exato, você... Nossa, exatamente isso. Eu literalmente fiz isso ontem.
são momentos que eu realmente preciso pra eu... Porque eu acho que é isso, né? A mente adulta, às vezes, faz a gente esquecer, assim, das coisas. E é isso. Lembrar, tipo, que isso aqui se conecta a isso aqui. Eu não sou isso. E o que eu quero me conectar ao estado de espírito que eu quero estar agora, sabe? Tipo, que é só de ver a palavra, só de falar isso só que escrever, amiga, faz toda a diferença pra mim. Eu acho que só falar, assim, quando isso é bom, às vezes eu tenho necessidade de ficar falando sozinha, muito tempo, assim, quando eu tivesse um podcast mesmo, só que sozinha. Mas tem vezes que eu preciso... É uma intenção clara ali do que você gostaria pra você. Agora a gente vai entrar nas nossas últimas perguntas finais pra você dar umas dicas rápidas aí pra mentes sexy terem uma mente um pouco mais parecida com essa sua mente sexy. Então, um livro que te marcou. Tudo sobre o Amor, da Bell Hooks. Porque esse livro, assim, acho que é isso. Como eu também tive muitas visões erradas de como é amar, esse livro também me descentralizou um pouco também dessa coisa, assim... Quando também você fica muito paranoica com relacionamentos e tal, e você também entra muito na onda feminista também, você acaba querendo um pouco roubar o controle das relações, sabe? Tipo, com homens e tal. E você entende também que não vai acontecer dessa forma. Você também não pode fazer controlando. Você precisa ceder também, assim, sabe? Não é assim. Tipo, e aí a Bell Hooks me mostrou esse outro. Fala muito sobre o controle masculino, mas também fala muito sobre o feminino, que é na esperança. Enfim, leiam. Amei. Série, podcast ou programa de TV que você ama acompanhar? Olha, eu vou falar um recente, que talvez seja... Ninguém espere isso, mas... que eu tô amando, que é o podcast do Porta dos Fundos Não Importa, com o João Vicente Gregório. Amei. Amiga, é muito bom. Assim, por que eu estaria divulgando um podcast de 2 homens, esquerdo ou macho? Mas porque eu amo eles, principalmente. Eu tô zoando. Tipo assim, é porque... Não sei, tem podcasts maravilhosos de mulheres maravilhosas e outras coisas, séries incríveis. Só que, gente, vê a dinâmica deles dois, como eles se conhecem muito. E como eles também, ao mesmo tempo que eles são homens, vão falar coisas de homens, cara, eles são muito interessantes. E eu imagino como que, pra eles terem se conectado com você, são, obviamente, homens que fazem terapia, bem resolvidos, bem relacionados com as próprias emoções, sentimentos, conscientes. Amiga, gente, juro, só que homem. Ai, juro. Delícia, nossa. Juro, são conversas bem ricas. Assim. Maneiro. Eu adoro encontrar esses homens também. Sim, tudo. Um hobby que você ama? Pintar, né? Eu acabei de falar isso. Palavras cruzadas também. Isso me ajuda, palavras cruzadas. Me ajuda bastante. Acho que no momento ali que eu tô muito ameba, eu acho que aquilo me ajuda também a, tipo, voltar pra realidade, exercitar meu cérebro. Adoro. Uma pessoa que você adora seguir? Você. Ah, para! Juro! Eu vou desincluir essa pergunta. Não, é complicado. Não, é complicado mesmo. Eu fiquei pensando bastante, mas eu gosto muito de você. Eu gosto muito da uma mina chamada Mika, que ela faz conteúdo de cinema no TikTok. Eu acho ela genial. Eu não esqueci qual é no TikTok. Eu não sei qual é o user dela, depois eu vou ver. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que você vê tudo? É Mika o nome dela, mas fica só Mika, não sei. Mika. Então, Mika. Ai, muita gente. E um conselho pra alguém que quer ter uma mente mais sexy? Tem uma coisa que eu tô pensando muito nos últimos tempos, que eu acho que é muito importante pra ser sexy. Independente de qualquer coisa, que a gente fala de autonomia, de autoconfiança, de autenticidade, algumas pessoas se preocupam mais em se perder tentando agradar a audiência do que se perder. Tipo assim, sabe? E esse foi muito o meu medo, muito tempo. Eu preciso, isso, nas minhas transformações, nas mudanças e tal. Meu Deus, eu preciso manter as pessoas gostando de mim, mas eu tenho que respeitar a minha vida, mas eu não sei o que... Tipo, cara, eu não vou me perder e vocês que se quiserem venham junto. Isso é mais sexy. Isso atrai muito mais o que você quer e todas as pessoas, tudo isso. Quanto mais você fica com medo de afastar as pessoas, mais você afasta, eu acho, né? Absolutamente. Acho que é isso. Eu acho que é o apego que a gente tem a títulos que a gente criou pra gente e se manter apegada a isso é se manter numa caixa versus você se permitir explorar tudo que você é, nas fases que você é, e realmente esse medo de você desconectar com pessoas que não vão gostar dessa nova versão que você descobriu de você, na minha opinião, é só você desconectar com pessoas que não fazem mais tanto sentido, né? Mas eu acho que demora um pouco até a gente chegar nessa autoconfiança de realmente só querer a nossa aprovação e não a de todo mundo. Mas eu concordo em número, espécie e grau. Total, amiga, é um processo. Eu não sinto que eu estou no nirvana ainda disso, não. Mas é um conselho que eu me dou diariamente. Amiga. Ai, amiga, você é maravilhosa! Juro, muito obrigada por ter vindo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E... eu tenho um presente pra te dar! Eu tenho um presente pra te dar! Eu não sei se você já leu,
mas é um livro que me ajudou muito a encontrar coragem no processo pra eu me permitir ser eu. Então, Ai! Posso abrir? óbvio. Vou abrir agora, porque... Eu acho que dar livros que Dar me livros é muito ensinaram especial, coisa como se eu estivesse dando um pedacinho de mim. Ah, exatamente o que eu falei agora, eu vou chorar. Eu te amo, Ai, meu Deus, amiga. Eu não li e já Pra tô quem não muito, tá muito vendo, animada. é A um- coragem de não agradar. Enfim, é falando sobre uma linha de terapia adleriana, enfim, uma linha específica aí que ele basicamente fala que tudo bem a gente validar as nossas cicatrizes e os nossos traumas e o que fez a gente ser até hoje. Mas a gente também tem a possibilidade de não fazer isso determinar quem a gente é e o que o nosso futuro vai ser. E ele me ajudou a ter ferramentas para construir esse outro futuro. Ai, amiga, Acho que você vai é muito gostar. sensível, Gratidão linda, cara. por ter vindo, gratidão Maravilhosa. por vocês acompanharem aqui com a gente e a gente se vê num próximo Cuidado. episódio. Beijo, foi uma honra.